Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos falar sobre se tornar semelhante a Jesus. Nós estamos numa série sobre maturidade espiritual e a terceira razão pela qual Jesus deseja que sejamos maduros é para que nós nos tornemos parecidos com Ele. Porque, olha lá o que diz no verso 13 que nós lemos, a nossa base dessa série de mensagens está lá em Efésios 4, e no versículo 13 diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, olha só, nessa parte agora, e cheguemos à maturidade, vírgula, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ou seja, se tornando semelhante a Jesus cada vez mais. E se você tem esse objetivo, se você tem buscado se tornar semelhante a Jesus, se você, assim como eu, quer se tornar mais semelhante a Jesus, fique comigo até o final desse vídeo, nós iremos falar a respeito disso hoje. Bom, para iniciar a respeito desse tema, eu gostaria de usar um exemplo que vai nos fazer entender muito bem o que eu quero passar aqui. Porque lembra que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? Lá em Gênesis, nós vemos exatamente isso, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E então, o pecado entrou na criação através do ser humano e corrompeu essa imagem. E aí, o exemplo que eu quero usar é justamente desse espelho. Imagina só, você, principalmente a gente, tomando um banho morno, num dia frio, dentro do banheiro, não fica tudo embaçado? Você olha ali no espelho, aquele espelho está todo embaçado, está turvo, e você não consegue olhar a sua imagem ali no espelho. Por quê? Está embaçado. E é exatamente assim que ficou a nossa imagem pós-queda do homem. Porque nós olhávamos no espelho e nós contemplávamos Jesus. Nós contemplávamos Deus porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Mas quando o pecado vem, é como se ele deixasse turvo esse espelho e agora a gente não parecesse mais como ele é. Porque o pecado corrompeu. E não estou falando aqui sobre exterior, mas estou falando sobre interior. É por isso que os nossos comportamentos, as nossas palavras, todas as nossas ações precisam todos os dias estarem rendidas a Cristo, estarem rendidas e submetidas à palavra de Deus, para que nós possamos viver semelhante a Jesus. Porque após o pecado, todas as nossas ações e nossas palavras tendem apenas para o mal, tendem apenas para inveja, fofoca, tende apenas para maledicência, tende apenas para aquilo que é ruim. E isso não se parece nada com Jesus. Isso não se parece nada com Jesus. Mas, quando Jesus vem à Terra e ele morre por nós naquela cruz e ressuscita, ele nos dá o privilégio novamente de podermos nos achegar diante do Pai e poder contemplar o Pai e nos tornar cada vez mais semelhantes a Ele. E nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. É como se nesse espelho que estava embaçado pelo pecado, a gente começasse a limpar esse espelho e aos poucos nós pudéssemos ali voltar a contemplar aos poucos a nossa vida se tornando semelhante a Jesus. Deu para entender? Ficou claro? Essa é a vontade de Jesus para a gente. Que a gente se torne semelhante a Ele. Eu gostaria de ler um texto para vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 ao 48, que diz: assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último, Adão, espírito que dá vida. Não foi o espiritual que veio primeiro. Ou seja, não foi Jesus que veio primeiro aqui na terra, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra. Está falando de Adão aqui. O segundo homem, do céu. E preste atenção nesse detalhe.
Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Ou seja, aqueles que estão nesse mundo, a natureza pecaminosa, corrompida, é tudo semelhante a essa natureza adâmica, faz parte dessa natureza adâmica por conta do pecado. Mas os que são do céu, ao homem do céu. Os que nasceram de novo, os que se renderam a Jesus, esses são semelhantes àquele que é celestial, semelhantes a Jesus. Ou seja, aqueles que nasceram de novo precisam ser semelhantes a Jesus. Se nós nos dizemos cristãos, se nós entendemos que nós nascemos de novo, mas as nossas atitudes e as nossas palavras não se parecem com Jesus, há uma incoerência aí. Há algo que está errado. Há algo que a gente precisa rever e corrigir essa rota. Porque não é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver buscando a cada dia se tornar parecido com Cristo. Seguir a Cristo. Tem uma frase muito bacana que eu li esses dias que exemplifica também muito bem e deixa bem claro isso que eu estou falando. E a frase diz o seguinte: maturidade espiritual significa crescer até que sejamos totalmente semelhantes a Cristo em nossas decisões, pensamentos, sentimentos e ações. É exatamente isso. É todos os dias vivermos com esse objetivo, com esse propósito. Ainda que falhos, ainda que muitas das vezes a gente cometa coisas ali que a gente não quer, porque é uma natureza guerreando contra a outra de uma maneira interna. Mas é necessário todos os dias mortificarmos essa natureza pecaminosa e permitirmos o Espírito Santo nos guiar e permitirmos o Espírito nos dar direção, nos ali guiar em cada decisão, cada pensamento, para que nós sejamos semelhantes a Jesus. E por que isso tudo? Para finalizar, como eu disse no início, é porque nós fomos criados para ser imagem e semelhança dele. E ele não quer que nós vivamos de uma maneira completamente contrária e oposta a isso. Porque a gente foi criado para ser semelhante a ele. Nós fomos criados para viver num relacionamento em harmonia com ele. O problema todo fomos nós que causamos. Mas ele continua com o propósito original. E que um dia ele virá e ele restaurará todas as coisas. E reinará eternamente nós juntos com ele. Aqueles que foram salvos, aqueles que nasceram de novo. Deus nunca mudou o propósito dele. Aquele propósito que nós vemos lá em Gênesis, nós vemos lá em Apocalipse, no final, ali sendo concluído, sendo concretizado. Então, é necessário a gente ter esse objetivo diário de se parecer com Jesus. Maturidade espiritual envolve isso. Por quê? Porque Jesus era manso e humilde de coração. Jesus não era alguém que saía na briga fácil com alguém, não, pelo contrário, era alguém que era manso e humilde. Jesus não era alguém que ficava falando mal dos outros, pelo contrário, da boca dele só saía coisas boas, bênçãos. Jesus não era alguém que ficava invejando a vida dos outros. Jesus não era alguém que fazia suas próprias vontades, não. Jesus era alguém que buscava fazer a vontade daquele que tinha enviado ele, ou seja, a vontade do Pai. A ponto de um determinado momento, ele virar para os seus discípulos e até falar: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E, gente, em tudo nós precisamos ser semelhantes a ele. Na forma como nós, maridos, tratamos nossas esposas, a Bíblia orienta como a gente deve fazer, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. A forma como nós tratamos os nossos filhos, nós precisamos tratar como Cristo trataria, como Cristo tratou as crianças. Nós precisamos tratar as pessoas como Cristo tratou as pessoas. Resumindo, em tudo
Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Porque isso é imitar a Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe para o máximo de pessoas possível para que essa palavra possa alcançar outras pessoas, porque aqui a gente tem apenas um único objetivo: contribuir para que nós juntos, como igreja, possamos viver uma vida alinhados com Jesus. Amém? Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.